E depois de 20 anos, uma das maiores sagas do cinema brasileiro está concluída. Chateau, o Rei do Brasil, finalmente vai estrear nesta semana. O diretor e produtor Guilherme Fontes está aqui com a gente para contar sobre esses 20 anos de história, de muitas polêmicas, acusações e até atores que, infelizmente, morreram durante esse longo processo. Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui. Que bom que eu estou aqui hoje. Qual é a sua sensação agora que o filme está sendo entregue para o público depois de 20 anos? Olha, eu gosto dessa imagem, eu já falei um pouco sobre como quem acabou de fazer amor, sabe? Assim, que você fica... Bom, está nesse êxtase assim? Eu estou completamente, exatamente, olhando a paisagem. Aí, assim, eu estou feliz porque eu atingi o objetivo que eu jamais podia me permitir desistir. Eu não ia desistir, não adianta. Tinha muita gente que duvidava até que você fosse entregar esse filme, não tinha? Eu poderia escrever uma biografia chamando as perguntas que foram feitas a meu respeito. No sentido, quem sou eu para comprar esse livro? Quem sou eu para fazer esse orçamento? Nossa, quem é ele para dirigir o filme? Então, aí agora é a pergunta que não quer calar. Quem é ele para fazer um bom filme? Então, de repente, se for um bom filme, vai ser a glória, vai ser a melhor resposta. Então, eu estou esperando isso, público. Vamos ver um trecho do filme? Por favor. Por favor. Let's begin the sale of a Modigliani. Going price $35,000, $70,000. Ricaço dele! Deixa de ser Jeca, Chateau, é um Modigliani. Eu acho o senhor desprezível. Você que é louco. Por isso que eu gosto de você. Muito bem, aí conta a história então do Assis Chateaubriand. E vamos contar rapidamente quem é, porque tem uma geração enorme aí que não sabe quem é o Assis Chateaubriand. Isso, uma geração economicamente ativa, vamos dizer assim, exatamente. Né? Já, né? Assis Chateaubriand foi o magnata das comunicações, construiu um império de rádios e jornais e revistas com métodos e meios particulares. Era um gênio, um ser humano que nasceu praticamente gago até os 12 anos e analfabeto. Nós temos até imagens de arquivo da TV Cultura do próprio Chateaubriand. Ele revolucionou tudo, revolucionou a cultura no país, revolucionou a aviação, revolucionou as artes, construiu um museu em cada lugar, doou o MASP, essa é a grande diferença de um homem como esse, quer dizer, ele tirou dos ricos, comprou obras de arte e doou para os pobres. Mas ele não era uma coisa assim, não, ele fez de caso pensado, ele queria isso. Como eu mostro no filme, faço uma brincadeira, né? Picasso neles, mas vão ter que engolir o Picasso. Sim. E ele fazia questão de, e achava que era obrigatório o mais abastado e o rico oferecer isso às pessoas e à população mais humilde. Bom, em 1995, quando foi tudo começou, você era um jovem galã de sucesso da Rede Globo e tal. Por que você resolveu contar essa história e ser diretor de cinema e contar a história do Chateau? Olha, eu estava numa fase da minha vida, eu já tinha acabado de produzir 2 grandes espetáculos, 2 turnês pelo país inteiro, com a Vera Fischer, com o Juca de Oliveira, estava com dinheiro no bolso, e eu estava acabando de me separar naquele momento, estava vivendo um momento de fossa, vamos dizer assim. Então, também é uma história de amor, isso tudo começou com uma história de amor, quer dizer, eu precisava encontrar um amor maior, um ideal maior para cumprir, para atingir um objetivo ainda maior do que eu já tinha feito na minha vida até ali. E aí eu estava lendo aquele livro, por acaso, meio por acaso. Do Fernando Moraes. E aquilo foi do Fernando Moraes, que é uma obra belíssima sobre o Brasil do século XX, os nossos contemporâneos, pessoas que ainda estão por aí. E ele cumpriu um regionalismo cultural que o Brasil perdeu de alguma maneira. Sim. Um jornal era importante para aquela cidade e aquela cidade divulgava aquela cultura própria e isso foi andando. Isso está sendo retomado agora com a TV a cabo, que está segmentando novamente a cultura regional, está aparecendo, vai ser obrigada a aparecer. Então o Chateau foi muito responsável por isso. Rádio, jornais, imagina, cantores da rádio, aquilo tudo, toda desenvolvimento, os modernistas, um negócio que ele renegou no começo, mas depois ele acabou assumindo com força total.
Então é um personagem muito incrível. Você teve a ideia... Então não era como eu não querer isso para mim. Claro. Um ator está sempre à procura de um personagem. Você teve a ideia, comprou os direitos do livro em 95 mesmo. Isso. E começou a filmar em 96, muito 99? 99 o longa-metragem. O longa. Muito porque teve todo um processo isso, antes. Para as pessoas compreenderem isso de uma vez. Eu já falei isso, mas agora tem que ficar bem claro. O Chateau é um projeto multimídia, nunca foi o projeto de um filme só, uma obra só. Então, o dinheiro captado, era muito difícil captar dinheiro. Então, a gente pesquisa mal, pré-produz um pouco melhor, filma bem, pós-produz mais ou menos e lança pior ainda. Então, uma curva era muito ruim, coisa que melhorou dos últimos tempos para cá. Então, eu queria que cada momento me construísse um produto. Então, eu consegui um dinheiro, eu produzi um documentário sobre os personagens que iam me inspirar a construir o filme. Então, é documentário histórico para chegar na ficção. Onde estão nossos heróis? Construção de heróis, procurar nossos heróis. A gente está com problema disso hoje em dia. Sim. Cadê? Você conhece? Diz para mim. 5 heróis. Não tem? Está difícil. Tá. Então, a ideia é tentar fazer um banco de dados enormes. A ideia era essa, eu fiz. Foram 27 documentários sobre personagens e fatos históricos que me inspiraram nesses personagens do filme. O filme é uma obra de ficção. O filme é uma pincelada que eu... Fechei o livro, falei, que filme é esse? Você filmou aí em 1999, depois em 2002 2004. E depois em 2004. Finalizei mesmo em 2014. A finalização. 100%. Eu saí para acabar o filme no segundo semestre de 2014, acabei em março de 2015. E os atores, como é que ficaram nessa história? Porque eu vi o Marco Rica falando que o Marco Rica era jovem, tinha 30 e poucos anos, né, há 20 anos atrás. E o Marco Rica dizia, meu Deus, eu estou com medo de me ver, não sei o quê, porque a Leandra Leal tinha 16 anos de idade. Como é que ficou? Eles já falaram alguma coisa para você? Então, deu tudo certo. O Marco Rica outro dia assistiu, se assistiu pela primeira vez, coitadinho. Não, foi emocionante a reação dele, e o Marco Rica não, ao contrário, ele nesse dia, por acaso, que ele foi assistir, ele estava curtinho, bonitinho, forte, estava com a cara ótima. Eu falei, porra, vamos fazer mais um take? Só mais um? Porque no filme ele aparece criança, magro, velho, gordo, velho, moribundo. Então, essa relação de tempo não existe no filme. Isso foi uma opção que eu fiz. Não quero que o tempo seja personagem desse filme. Não permiti isso. Tanto que não tem nenhuma data. Não botei nenhuma data. Nem quando ele aparece criancinha tem data. Sim. As pessoas vão olhar, então tá claro que é ele. Então, não tem data. Não é completamente atemporal e eu atravesso. Não sei se você sentiu também isso. Claro. Eu atravesso a história toda. Agora, tem muita gente que pode estar se perguntando, e como a gente tem pouco tempo e você não quer falar tudo, lógico, por que levou tanto tempo assim para esse filme chegar às telas, etc. Foi difícil, vou explicar. Porque vou tentar explicar. Uma série de acusações feitas contra você num período... Assim, você era muito jovem, conseguiu levantar para a época, 95, não, cerca final, de 8... Essa conta acaba entre 95 e 99. Deixa eu só terminar o pensamento. Cerca de 8 milhões... 8 milhões e 600. Aí eu acho que muita gente se perguntou, pô, como é que um cara assim tão jovem levanta tanto dinheiro numa época em que o cinema estava muito mal? Não tinha filme rolando. Bom, mas aí muitas suspeitas correram, etc. E foi isso que atrapalhou você? Sim, mais do que isso um pouco. O que me atrapalhou foi o disse-me-disse. E o que me atrapalhou é que eu fui vitimado pelo meu próprio personagem também, né? O meu personagem Seu próprio personagem, o que você quer dizer com isso? Um homem de imprensa. Ele ficou meio grilado comigo. Tá pensando que é só você? Vai também se fuder. Então, foi isso. Desculpa, mas enfim, foi isso um pouco. Isso é clássico no cinema. O diretor ser vitimado, o autor ser vitimado e acaba sofrendo as consequências daquele personagem. Então, eu sofri a consequência do Chateau. Sim. E a mídia não perdoou você. Se divertiu, assim como a mídia às vezes se diverte com coisas de maneira errada. Então, no meu caso, elas erraram. Eu estava dizendo isso desde o início, mas o confortável era não perceber e não enxergar e não querer aceitar que haviam se cometido um erro. E o outro lado é que eu sou pobre, não tenho grana. Eu ganhei dinheiro como ator. E os atores no Brasil são pouquíssimos que dão certo e que ganham dinheiro. E eu já tinha dinheiro
naquele momento e eu consegui, com aquela credibilidade, levantar um dinheiro enorme, com esse livro levantar um dinheiro enorme, mas lembre-se, nunca foi um filme só. Claro. Então, esses 8 milhões, eles serviram para produzirmos 27 capítulos de um documentário, 5 capítulos de um seriado e um longa-metragem. Eu desafio alguém a produzir tanto com tão pouco. E essa história, eu tenho que falar tudo, essa história de que você estaria devendo 70 milhões para o governo. Isso foi mais um pecado, um crime do governo contra mim. Mas afinal, você está devendo ou não? Imagina, não está devendo nada. Não? Não, isso é uma questão, o processo nasce. Quando um processo nasce, ele nasce bruto. Você não entregou o filme. Se não entregou o filme, tem que devolver o dinheiro. Aí pega os 8 milhões, corrige, vira 70. Quer dizer nada. Então, eu peguei o filme agora, em abril, e botei lá no processo a cópia do filme. Então, o que você faz assim, puf, amarra, que ainda amarra no Brasil o processo, faz assim ainda, né, em alguns lugares, e deixa lá. Só que eu deixei com marca d'água, porque eu não queria que ninguém assistisse ainda. Mas dava para ver. Aí agora eu estou substituindo a cópia, isso vai acabar, vai dirimir essa dúvida e vai encerrar um pouco essa necessidade da Ancine e do órgão do governo de me usar como bode expiatório, que eu estou exausto. Vai resolver os problemas que ele tem que resolver, que não são comigo, nunca foram. Eu tenho uma curiosidade para perguntar para você. Lá. Depois de ter visto o filme, já ter lido alguma coisa que alguns colegas escreveram, e muito positivamente a respeito, por que você teve necessidade de chamar o Coppola para dar assistência a você? Você imagina seu primeiro filme, um personagem como esse, importante, profundo como esse, o verdadeiro poderoso chefão do Brasil. Então, eu falei, bom, vou procurar alguém para me ajudar. Não tinha ninguém no Brasil aqui que você achasse que tivesse talento suficiente para ajudá-lo? Não, tem muita gente no Brasil de talento, mas não tinha ninguém para me ajudar nesse caso específico. Eu queria alguém exatamente que soubesse muito bem como falar sobre o poderoso chefão da forma que eu queria que falasse. E aí, eu sou fã dele. Peguei tinha umas coincidências, aí eu peguei meu telefone, meu e-mail, escrevi uma carta bonita, profunda, explicando como eu era desde que eu nasci até hoje. E ele respondeu e eu fui para São Francisco, expliquei meu projeto e ele topou. Qual era o projeto? 80% a construção de uma empresa no Brasil, 20% o roteiro. Porque cinema, filme, é gasolina do negócio. É um filme. O filme passa, em tese. Sim. O que fica são as empresas. Então, eu queria ele para as empresas. E a gente construiu uma empresa no Brasil. Então, quem quiser saber dessa empresa, é só escrever ali American Zoetrope e Guilherme Fontes Filmes, vai sair o negócio. Certo. E aí, está lá no Google escrito exatamente. Eu construí a empresa que foi a maior empresa a mais eficiente empresa de tecnologia de finalização na época. Custo-benefício novamente, construí muito barato, para um assunto muito importante. Toda ligada em fibra ótica, numa época que não tinha isso. Sim. Essa relação que é mostrada no filme entre o poder, o governo, no caso Getúlio Vargas, e o Chateau e o Getúlio Vargas... passaram a vida inteira no gato e rato. Juntos ali, gato e rato. Essa relação de poder entre mídia, entre imprensa e governo, como é que está hoje? Está todo mundo refém, né? Mas estão começando a se libertar, né? Aparentemente, né? O governo está dizendo não vou dar mais dinheiro, as empresas estão dizendo, como é que eu faço agora que o governo não vai me dar mais dinheiro? Então, parece que pode ser o início de uma libertação da imprensa no Brasil. Parece. É isso que você acha? Acho. Não estou dizendo que ela está livre, não. Porque muitas emissoras ainda dependem do Estado e dos anúncios do governo. O Brasil depende do governo, que é uma coisa horrorosa ainda, né? Esse é o problema maior, né? Então, eles fazem merda lá, reflete com todo mundo, né? Então, isso está... No caso da mídia, com a TV a cabo, a pressão aumentou para que isso acabe. Eu acho. Filme Rio de Janeiro e São Paulo e Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. É importante. Terceiro mercado. 40 salas. Está confiante? Estou muito feliz.
e eu espero que as pessoas gostem. Certamente elas vão se divertir. É um filme especial, não é um filme biográfico, não é um filme histórico. Não é filme... didático. Não é didático, tá nada. fora, ainda surpreende no final, né? Olha, todo mundo se surpreende muito. Eu posso dizer isso. Todo mundo se surpreende Você quando estava sai lá. do cinema. Eu não estava lá dentro hoje. Você Mas viu? eu estava e os meus colegas estavam, eu posso fiquei dizer feliz. isso. As pessoas se surpreendem ao final do filme. Você está convidado a participar do nosso bloco de dicas. Pode ser? É rapidinho. Para ontem. Tudo bem? Vamos lá. Vamos nessa, então. Daqui a pouquinho a gente volta.